Vamos lá. Vamos lá, então. Então, o desenho, ele começa, né, para mim, é a fala, né? Agora, hoje, eu começo a pensar, né, que tudo isso foi a estrutura da fala, porque quando eu nasci, né, como toda criança nasce, eu sempre tive um problema na fala, assim, e conseguir se expressar. Uhum. Usar o desenho, conseguir se expressar como todo mundo. Chorava pra caramba, assim, sabe? Começava a falar comigo, eu não conseguia falar, ficava nervoso e chorava. Aí, na sexta série, eu tive o primeiro contato em que eu consegui falar sem aumentar a voz, e o mais incrível, que eu consegui falar sem a voz. Foi o desenho, né? Teve uma aula de história, a professora pediu para fazer, estava falando sobre castelos medievais, aí eu desenhei o castelo medieval, mostrei para a professora foi um trabalho, achou aquilo lindo, falou assim, nossa, e saiu mostrando para as pessoas, e aí eu vi que ali eu consegui falar, mostrar, fazer algo que Comunicava, né? Que comuniquei. Uhum. Comuniquei e assim, as pessoas pararam para ver aquilo que eu comuniquei. Uhum. Eu comecei a desenhar e aquilo foi, assim, para mim, abriu o mundo. Assim. Aí depois disso, aí vem a idade, né? Começa a trabalhar e aí o desenho sempre ficou guardadinho. Você continuou desenhando durante toda a adolescência ou você teve um momento que você parou? Eu parei. Chegou um tempo que eu parei. Eu sempre comentava, depois eu namorei, depois eu casei, né? Eu sempre comentava com a minha primeira companheira, nossa, eu gostaria de voltar a desenhar. Uhum. E nunca voltei. Trabalhando na construção civil, trabalhei em fábrica, assim, e o desenho sempre teve naquele escondidinho ali. Sempre teve e guardado. E aí a vida vai passando, tudo. Em 2012 a minha irmã foi assassinada, né? Em 2012. E aí aconteceu um monte de coisa na vida, a vida assim me embaralhou pra caramba. Aí eu fui fazer, liguei para um analista que eu não tinha a mínima condição, assim, com o assassinato da minha irmã, com toda a história. Eu liguei para um analista e fui fazer análise, assim. O Ricardo Guimarães, que eu faço análise até hoje com ele. E na primeira pergunta da análise, ele perguntou para mim o que me levava lá. Aí eu falei, eu falei essa frase, eu vivo de uma maneira que eu não quero viver mais. Isso eu ia na igreja, eu já tinha me separado no meu primeiro casamento, eu ia na igreja, aquilo já não fazia muito sentido naquele momento para mim. Então, e aí foi indo, comecei a fazer análise. Aí foi o momento em que chegou a hora de eu falar do desenho. E aí o desenho ele entra, assim, muito interessante. O desenho ele entra para me ajudar a falar da psicanálise. E eu começo a vislumbrar, né? Assim, ter um olhar e pensar assim, nossa, eu posso pensar nisso como profissão, né? Como alguma coisa. E aí tem aí começa as coisas, né? De ser artista, né? De, nossa, mas aí eu tenho que pintar, se eu for pintar, eu tenho que pintar com tinta a óleo. Eu tenho que desenhar no papel canson tal, com a caneta, com o lápis tal. Eu tenho lápis até hoje, porque eu comprei os primeiros lápis.
sabe, que é os lápis HB, 2B, sabe assim, isso em 2012 eu comprei o lápis. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 30 anos, em 2012, 30 anos. Aí comprei, né? Falei, agora vai, né? Vou virar desenhista e tal, né? Eu tinha assim em mente mesmo que um dos projetos era virar artista. Pensar em virar artista, né? Porque é muito louco isso. E depois, hoje eu faço, ninguém vira artista. Assim, as pessoas são artistas, né? As pessoas virar artista, né? Sim, mas é bem interessante que justamente aí tem um conflito que na verdade você vai resolver depois repensando que é ser artista, né? Sim, sim. Mas aí tem um momento muito importante na minha vida, né? Que é 2012, que são 2013, né? As manifestações. Eu vou pra rua e aí eu vi aquele universo. Junto disso, aí eu encontro o grupo de comunicadores de Campinas. Sim. O povo que estava fazendo assembleias populares, o pessoal do Nina, né? Junto com vários outros grupos, assim, e Socializando Saberes também, e o pessoal do MIS, né? Aí esse momento é muito crucial para mim, assim, é muito, porque eu conheci umas pessoas, assim, que eu tenho, assim, muito carinho e que eu desmistifiquei mesmo a arte por causa das questões que elas discutiam politicamente. Sabe, o povo do Nina, né, e também, assim, eles fazendo toda a discussão do programa Cultura Viva, sabe, da arte, sabe, dessa relação do pessoal do MIS, assim, aí eu conheci a Sônia Fardim, né? Assim, que eu falo, nossa, foi uma pessoa que apareceu na minha vida assim num momento em que eu estava descobrindo. E aí a Sônia, a gente se conheceu, eu fui um dia na casa da Sônia fazer um trabalho, do que eu me lembro. E quando eu chego na casa dela, eu vejo um quadro e o quadro me tocou. Assim, o quadro me tocou. Eu perguntei para a moça, quem é esse quadro? Ela falou, esse quadro é do Tomás Perina. Aí eu falei, Tomás Perina? Aí ela falou para mim, ele pinta com tinta de parede da construção civil. A hora que eu vi aquilo, para mim fez assim, sabe, desmoronou tudo, um negócio, desmoronou tinta óleo, desmoronou, sabe assim, desmoronou. Aquele momento foi um momento do insight, sabe? Porque aí eu já trabalhava na construção civil, já tinha acesso à tinta, e olha, e você vê uma referência, né, de um pintor que é reconhecido que pintava com tinta de parede. Você fala assim, nossa, isso pode ser para mim também. Aí, tipo, quando eu vi isso, aí eu comecei além de desenhar para análise, eu comecei a praticar algumas outras coisas. Vamos parar aí. Sim. Bom, vamos lá. Você estava falando sobre o momento que você conhece as obras do Tomás Perina, conhece a Sônia Fardim, e é um momento que você se quebra a ideia da arte, dos materiais artísticos, né, dos instrumentos artísticos clássicos, e que você passa a ver a construção civil também como técnica e conhecimento para produzir arte. Sim, que esse momento é um momento muito especial, né? Assim, muito especial na forma de quebrar com essa barreira, né? Conhecer um pintor, né? Que pinta com tinta da construção civil, ser tocado pelaquela obra
E depois, mais pra frente, que eu vou conhecer a obra dele, e até tem a frase dele, né? Eu quero o mínimo para falar. Assim, eu acho que eu me reconheci na fala daquele lugar, né? Que ele estava falando, eu quero o mínimo para falar, né? Essa frase é muito interessante. E aí, eu começo a ver e reconhecer da onde é que nasce a minha arte. Da onde é que nasce, sabe? Da onde que para ser belo e para ser aceito, não precisava sair da universidade. Eu poderia lutar pelo reconhecimento para sair da construção civil. Da onde é que eu venho e buscar as minhas referências. Sabe que essas referências são, assim, eu acho muito lindo, né, nos pontos de cultura, que ali é inegável, né, porque eles estão contando, quando você conta a sua própria história, você não tem como a pessoa chegar e falar assim, ah, não, mas isso é minha história. Isso veio de mim, sabe, buscar o reconhecimento pela minha história, resgate da história. Eu, com a Sônia Fardim, já tinha bastante proximidade, assim, muita amizade, Aí passou daquela relação da rua, da camaradagem ali, sabe, da militância, porque a gente já tinha se conhecido, fazia parte do Conselho de Direitos Humanos, sabe, em Campinas. Já estava nessa luta, fazendo filmagem, tudo, ajudando. A gente foi estreitando as relações. É muito interessante isso, que a gente foi estreitando as relações e se tornando muito, muito amigo, assim, muito próximo. Então, nessa proximidade, eu sempre falo que eu tenho uma formação, assim, muito, assim, de sentar, tomar um café da manhã junto, e beber de uma fonte assim muito de pessoa que faz uma reflexão sobre arte, sobre a classe trabalhadora, sobre a produção da classe trabalhadora, sabe assim, e conseguir se reconhecer naquilo que o outro fala, sabe? E tem a Glória Cunha também, que eu tive começa uma relação também de amizade. Depois vou trabalhar para a Glória, conheço a casa da Glória, que é uma coisa assim, é pura arte a casa, assim, sabe? No contato com essas pessoas, eu acho muito interessante que eu tenho acesso a um tipo que até então eu não conhecia, sobre obras de arte, sobre a arte. No convívio diário. Aí eu estava já produzindo há um tempo, a Sônia Fardim, né, como historiadora, eu falava, Samuel, você precisa fazer uma exposição. Já está na hora, assim, de você expor o seu trabalho, né? Aí eu convido ela, então, ela e a Glória para ser as curadoras. E junto nesse caldo, né, de militância e tal, pensando sobre isso, né? Em 2017, pensando sobre isso, aí eu começo a pensar, né? O que eu vou fazer? Aí tem momentos muito difíceis, porque esse momento do reconhecimento do lugar é muito difícil. Eu aprendi, né, que pela arte é muito interessante dar a resposta. Aí foi quando eu fiz o poema Autodeclaração. Eu fiz o poema Autodeclaração. Quem conhece o poema, assim, é um negócio... Eu falo sobre isso, sabe, sobre o não reconhecimento. Sabe, o não reconhecimento. E aí eu já estou pensando sobre... Ele é o poema, e que é o poema inaugural da minha exposição. Autodeclaração.
Hoje me autodeclaro ser artista, ser poeta, engenheiro, doutor de tantas outras métricas, pois a vida e meu passado já me declarou sem eu ter perguntado que como pedreiro iria viver, me dizendo ser metade, pois nessa tal sociedade não é considerado seu enorme saber. Pois bem perto ao meu lado, mesmo que massacrado, vejo poetas dessa vida crescer. E nessa luta pela liberdade, declaro, agora sem vaidade, que por essa vida vale a pena morrer. Aí eu, nesse processo, fui fazer uma escultura, fiz a escultura que é construção, pensando sobre a música do Chico Buarque, sabe? Estava pensando sobre a música do Chico Buarque, que fala, né, da história é um pedreiro, né? Assim, e aí, pensando sobre isso e tal, aí eu penso no arranque, em fazer o arranque. O que é o arranque? São blocos de concreto na construção civil. O arranque, quando a gente faz uma fundação para fazer uma casa, um prédio, como é que a gente faz? A gente vai lá, cava os buracos, sabe? Faz o bate-estaca e tal. Quando vai começar a construir, você tem que deixar umas pontas de ferro. Isso se chama os arranques. A gente sempre fala, não vai esquecer de deixar os arranques. Porque a gente sabe, os arranques é onde vai estar a coluna. Hoje em dia tem outras técnicas que chega, faz lá, depois fura e coloca o ferro. Mas eu aprendi, da onde eu aprendi, tipo assim, aonde vai a coluna, você tem que deixar os ferros que vai subir a coluna. Esses são os arranques da construção civil. Aí eu trago essa linguagem. Fiz os arranques, fiz os blocos de concreto para sustentar a obra. Isso aí para mim é muito significativo, porque isso me coloca da onde eu venho, assim, faz uma síntese e eu coloco da onde eu venho. Porque isso tem muita relação com o material. Eu uso o material de construção civil, tipo, a primeira escultura que eu fiz, ela é de ferro de construção civil. É uma carranca. Porque eu também tenho ligação com essas questões. A minha formação, né, é uma formação cristã, né, eu sou filho da Congregação Cristã no Brasil. Então a questão espiritual também está marcada no que eu sou. Sabe? O nome também, né, Samuel, está marcado dentro da história. E aí a carranca eu fiz com ferro, com vergalhão, né, falando o nome técnico, né, vergalhão, com ferro e um tronco de madeira, ferro e um pedaço de peneira. Um pedaço de peneira eu faço a escultura, dou a forma. E por que eu faço isso? Porque é onde eu tenho no tato, eu pego um ferro, eu sei como dobrar ele. Então, um ferro, eu faço escultura, eu sei para onde eu levo, para onde eu faço, o que eu faço para dobrar, o que eu faço para desdobrar, o que sabe aonde eu levo ele. Sabe, os quadros, tipo, a madeira, eu sei aonde eu vou cortar, onde eu não vou cortar, o que dá para cortar, o que dá para fazer, sabe, como que dá para fazer a moldura, sabe, então às vezes não vai ter aquele acabamento, aquela coisa, tal, porque é da construção civil, e é uma coisa que eu falo, que eu aprendi do meu pai, eu tenho esse privilégio de ter aprendido com meu pai, a minha profissão, eu aprendi com meu pai, né, que o meu pai, ele fala assim, ser pedreiro é a melhor coisa do mundo, porque qualquer coisa vira ferramenta. Tem uma vez a gente numa discussão, isso eu achei muito interessante, uma discussão com meu pai, né, e junto nos movimentos, né, sociais de esquerda, né. E aí uma vez discutindo com meu pai, não sei o que, e discussão, eu falei, pai, se o senhor sabe o que você me deu
a maior lição comunista quem foi você que me deu? Ele olhou assim pra mim, assim, eu falei, pai, quando eu era pequeno, eu lembrei ele, quando eu era pequeno, a gente foi instalar uma torneira. O meu pai me ensinando a instalar a torneira, pegou a torneira, colocou a torneira, coloca a primeira parte, ensinando tal, conecta a mangueira tal. Ele abre o registro, abre a torneira, ele lava a mão, ele vira para mim e fala: o trabalhador é o primeiro a gozar do fruto do suor do seu trabalho. Toda vez que eu instalo uma torneira, eu lavo as minhas mãos. Toda vez, assim, ficou. O trabalhador é o primeiro a gozar do fruto do suor do seu trabalho. Então, isso eu trago para a arte. Eu sempre produzo aquilo que me instiga, que me interessa a produzir. E para mim isso é muito importante. Assim. É muito importante, porque é onde eu me reconheço, né? É onde está o meu alicerce. Vamos dar uma pausa rapidinho? Sim. Olha, bom, aqui eu vou tirar a máscara. Senão eu não consigo beber o café. Vai ficar estranho, né? O cara tá bebendo café de máscara. Então vamos lá. Você estava falando sobre a Casa Atelier. Sim, a concepção da Casa Atelier, né? Nessa montagem de se ver como artista, aí você começa a ver a beleza e a tristeza, né? A beleza e as dificuldades, né? De toda a profissão, de todo o trabalho, né? Nesse mundo que a gente vive. E acompanhando também o trabalho, né? Um pouco sobre o trabalho que a Sônia discute sobre Casa Atelier, né? Sobre a Casa dos Artistas. Aí, mudando aqui para Recife, eu com a minha companheira tivemos essa ideia de alugar uma casa e dentro dela fazer uma galeria. Então, esse trabalho em construção da Casa Atelier está sendo esse trabalho de me afirmar como artista, de colocar como artista, mas também de construir algo, né, dentro dessa sociedade e nesse momento, né? Essa discussão da casa, né, do acolhimento, sabe? Isso está sendo é o ponto em que eu estou hoje, assim, na discussão. E deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Você tem uma obra que chama Hora do Chá. Sim, a Hora do Chá. A Hora do Chá é uma das coisas assim que eu embalei ela, eu fiz ela e embalei ela. Assim, porque eu não suportava olhar para aquilo lá não, sem saber porque, como foi. Teve o tempo, né? O tempo que eu tive uma irmã que foi assassinada. Isso é um ponto que mexe muito. E eu e essa irmã, assim, tive um carinho muito grande, assim, muita proximidade com essa irmã. E aí, em análise,
eu tinha que... A minha irmã sempre foi assim. A minha irmã, ela era 11 meses mais velha que eu, nem um ano, nada, 11 meses mais velha que eu. Então, eu aprendi a andar de bicicleta com a Rosane. Eu aprendi a ler assim, perto da Rosane. Todas as coisas que eu fui aprendendo era pela Rosane. Então, ela sempre foi, tipo assim, ela sempre foi mais corajosa que eu. Sempre foi mais corajosa. A Rosane tirava leite da vaca quando era criança. Ela amarrava os pés da vaca e tirava leite da vaca. Eu chorava, doutorado, você ficava chorando. Quando a Rosane morreu, quando ela foi assassinada, que eu fui procurar análise. Que foi muito. E aí eu comecei a ter que fazer a desvinculação, porque tipo, eu não precisava ser corajoso, eu não precisava desafiar, porque a Rosane desafiava, aí eu era um outro lado. E aí esse quadro, A Hora do Chá, é um momento em que eu me despedaço inteiro. Que isso aparece nas minhas obras, tem escultura, tem isso e tem esse quadro. Eu me cortei inteiro para me analisar, porque eu não conseguia analisar um todo. Então, eu fui me cortando para poder analisar. E esse quadro, A Hora do Chá, é um desses momentos em que eu estou sem cabeça para pensar, mas estou tomando chá. Sabe assim, é buscando a tranquilidade num lugar onde não há tranquilidade. Assim, a arte me ensinou isso. Esse momento que a gente está vivendo agora, tipo, a gente tá pesado. Mas eu vou para a tela, eu vou para o desenho, sabe, sai. E esse quadro foi muito importante nesse tempo. Sabe? E hoje eu consigo colocar ele na parede e olhar para ele. Porque hoje eu me considero que eu estou mais inteiro e podendo olhar para ele. Podendo tomar o chá com cabeça.